Salão, paz de Deus a todos. Salão, Estamos aqui novamente com o irmão Wederson, do canal BIP Brasil. Hoje nós vamos discutir alguns temas relacionados à posse do Trump e as consequências para o nosso país, né? Wederson, bem-vindo, boa noite. Obrigado, querido. O que você tem a dizer inicialmente sobre esse tema para a gente? E é um prazer recebê-lo aqui novamente. A honra é minha. A questão da posse do Trump, né? A gente viu muita coisa relacionada a essa questão nesses dias. Inclusive, saiu hoje um vídeo do Pablo Marçal encontrando o Trump. Tem até uma teoria que diz que esse vídeo é antigo, que ele postou agora, né? Mas, enfim, muitos assuntos, vamos por partes. Ele falou a questão do pessoal que vem de fora, né, os estrangeiros que vão, os imigrantes, que ele vai tirar todo mundo. Desculpe eu te interromper. Você viu o discurso de posse dele inteirinho? Não cheguei a ver o discurso. Eu vi só polêmicas ao redor da situação, mas não cheguei a ver. Você viu? Alguns cortes, né? Uhum. Você Tá. chegou a ver? Depois eu vi também alguns cortes, depois eu vou te lançar Pesado, hein? Vou lançar Pesado. alguns rojões para você. Pesado, até imagino. Mas, pois é, aí eu vi essas questões de deportação, muita coisa. Semanas atrás eu vi essa treta dele. Um cara que trabalha com ele pro Elon Musk, criticando o Elon Musk, então começou aquela treta. Hoje eu vi também, eu tô dando uma pincelada que é muita coisa, para resumir. Eu vi o cara lá, que é o Steve Bannon, se eu não me engano, que levantou o bracinho lá pro Eduardo Bolsonaro. Você chegou a ver isso? Você O chegou a bracinho, ver? eu só vi do Musk lá, o gesto dele, né? Não, esse do cara foi pior, porque assim, tava na reunião numa sala, aí ele falou assim, ó, nós venceremos. Aí, ó, pra tu ver como tudo tá junto. O próximo passo é a Alemanha. Aí ele foi, tipo, chamar o pessoal, aí ele fez assim, ó, tipo, com o braço bem posicionado, não vou fazer aqui porque o YouTube pode derrubar o canal, mas ele pegou o braço e botou assim, bem naquele estilo, aí depois levantou de novo, aí chamou, por favor, Eduardo Bolsonaro. Aí, tá entendendo? Então, tipo, foi tudo sincronizado. Falou Alemanha, aí apontou para os alemães. Aí, nossa, cara, foi um negócio. Eu falei, pô, isso aqui não tem como ser por Tá. acaso. Eu posso então ir te entrevistando sobre essa questão? Pode ir perguntando sobre porque é tanto Então, tema. beleza. A primeira coisa que eu tinha anotado aqui é sobre o discurso dele. Eu vi que em alguns momentos ele teve um discurso assim, às vezes ele morde, às vezes ele assopra. Então ele se dirigiu ali aos hispânicos, aos negros americanos. Inclusive teve um momento que ele falou assim, vamos ajudar a cumprir o sonho de Martin Luther King. Eu falei, nossa, o cara, então ele tá jogando assim, né? Ele tá jogando confete para os dois lados, dá para todo mundo ficar feliz com ele. É, O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que é só discurso, retórica, ou você acha que tem um pouco de sinceridade nas palavras dele? eu acho que é estratégia. Eu não gosto do Trump, mas eu tenho que admitir que ele é um cara inteligente. O fato de eu não gostar não significa que eu achei ele burro, até porque se ele fosse um cara burro, ele não seria um cara muito rico e 2 vezes presidente. Tem que ter estratégia para você conseguir dar a medida que ele tem. Inclusive, ele é o nome da direita mais famoso do mundo atualmente. Então a gente não pode subestimar aquele que a gente considera um inimigo, entre aspas, só que na questão política, né? Cara, é complicado. Eu tava vendo uma brasileira. Essa brasileira, ela foi lá, fez uma pergunta para ele. O que você acha do Brasil? Ele falou assim, América Latina. Você é do Brasil? Ele falou, você é América Latina, a gente não precisa dela. Ela que precisa da gente. Eu vi muito brasileiro pagando pau, vamos falar, pagando pau para ele, comemorando. Eu falei, meu Deus, como pode um povo que se diz patriota tá puxando o saco de um cara que diz que vai sancionar a gente, vai taxar o BRICS em 100%, que não tem relação com a gente de forma alguma. Eu falei, meu Deus, tipo assim, não bate, cara, tá entendendo? É isso que me zanga. É isso que me zanga em relação a... É mais sobre o brasileiro do que sobre o Trump em si, porque o Trump não Você mente. falando do BRICS,
você acha que ele tem condições de fazer isso? De taxar Cara, 100%? Você realmente acredita nisso ou você acha que é só jogando ali pro gado dele? assim, o que que acontece? Ele tem que fazer o jogo dele, né? O jogo de imagem de proteção aos Estados Unidos. Ele tem que falar alguma coisa, tem que se posicionar. Eu não duvido necessariamente que ele poderia fazer isso, só que tem um fator que impede. O que seria isso? A Rússia. Em que sentido? Eles têm a questão geopolítica que eles são inimigos, só que tem uma teoria aí já parte um pouco para a conspiração que diz que o Trump ele só ganhou na primeira vez por ajuda do Putin. Se você ficou sabendo dessa? Porque, na verdade, o Putin ele Que, não se dava bem com a outra mulher lá, né, que se candidatou. E ele acha que o Trump seria melhor para o posicionamento político dele. Então, ele disse que houve ajuda externa, houve ajuda do Putin para ele ganhar. E eu, de verdade, eu acredito nisso. Então, por mais que ele queira taxar, ele sabe que ele não pode necessariamente prejudicar a Rússia. Não é à toa que esse ano, pelo que tudo indica, ele vai entregar a Ucrânia para a Rússia, de alguma forma. Pelo menos um pedaço. Né? É uma das promessas dele de dizer assim, vamos acabar com essa guerra, vamos trazer a paz. Inclusive, ele está querendo sair da OTAN. Ele saiu do Acordo de Paris, se não me engano, foi hoje ou foi ontem, né, que é aquele acordo que os países têm que doar uma quantidade grande de dinheiro contra a poluição, a favor da natureza, e ele saiu desse Acordo de Paris. E, assim, ele está jogando um jogo muito da mídia, porque ele sabe que isso ajuda mesmo. Por exemplo, agora que ele entrou, ele tinha criado uma criptomoeda, eu não sei necessariamente o nome, mas eu chamo aqui de Trump Coin, né, para brincar. Ele criou uma Trump Coin e um dia ele conseguiu lucrar milhões, igual o Elon Musk fez com a criptomoeda lá, que eu não lembro, que era até uma piada, meio que um meme, e do dia para a noite ele falou, pessoal, compra. Muita gente foi de gado e comprou, e ele vendeu a moeda dele, e ele lucrou e o pessoal perdeu, porque qual era o esquema dele? Ele recebe o dinheiro da NASA para investimento. Dizem, aí já é uma teoria, eu não posso provar, mas dizem que ele pegou esse dinheiro que ele recebeu do governo americano, ele transferiu para essa criptomoeda que não valia nada, ele publicou no Twitter, o pessoal foi lá, comprou também, a moeda valorizou, ele sacou o lucro, todo mundo perdeu dinheiro. Então, diz que teve gente que perdeu a casa. Então, assim, tem muita especulação econômica em várias áreas. Eu acho que essa questão do BRICS tem muita essa especulação também da ameaça, né? Tipo assim, temos que porque, derrotar. Igual o Putin. Putin porque fala assim, todo dia que vai apertar o botão. desculpa interromper, a China, o BRICS é o Brasil, Rússia, China, Índia, África do China Sul. e South Africa, que é a OS, É, né? Aí o cara vai pegar e vai taxar os produtos da China em 100%. Meu, a China, eu acho que ela é um grande parceiro comercial, é o maior do Brasil hoje, e dos Estados Unidos não fica atrás, né? Se ele realmente fizer isso, ele vai se ferrar, porque vai ter a vai. contrapartida pelo lado do BRICS, principalmente pelo lado da China, né? Então, eu acredito realmente que seja só retórica, jogando pro gado dele ali, para eles baterem palma, né? É, ele vai jogar muita retórica também, cortina de fumaça, em relação a questões teológicas, por exemplo, Israel. Se ele começar a falar no Twitter sobre Israel, muita gente que é do lado dele vai esquecer questões que realmente são importantes para os americanos, porque aí vão pensar assim, ele é o enviado de Deus, toda aquela questão, né, do tiro que não matou ele, muita gente botou ele como um Messias, inclusive eu estava vendo hoje que ele recebeu um prêmio, tentando lembrar o nome, não sei se é César, algum um prêmio lá dos israelitas, que era dos tempos bíblicos a nomeação desse título, porque diz que na Bíblia tem um cara que ele era um persa, né, no caso de um iraniano, só que chama persa, né, do pessoal da época, teve um persa que ajudou os cristãos da época, né, os judeus, no caso, né, É, da época. esse aí foi o Ciro. Ciro o nome. Ciro. Exatamente. Aí diz que o Trump está sendo tratado como esse Ciro. Eu ouvi sobre isso hoje, eu não sabia dessa questão. E então, se eles têm essa consideração de ele ser uma espécie de Ciro, de ele ser um cara que represente uma mudança de verdade, isso é um pouco perigoso. Porque, imagina só, pensa comigo,
Eu não vou usar o nome aqui para não derrubar o canal, mas imagina aquele grupo que diz que é da nossa religião, que usa aquela bandeira preta. Você já sabe que grupo é, né? Se aquele grupo, que é um grupo criminoso, já conseguiu fazer uma baderna grande, utilizando falsamente o nome de Deus, imagine um cara, presidente do maior país do mundo, for taxado como alguma coisa divina. Imagine aí o estrago que pode acontecer. Pelos trechos que eu vi hoje do discurso dele, ele, ele agradeceu a Deus, né? Foi, nossa, bonito. E ele também teve um momento que ele falou, ó, eu tô aqui por uma razão. Então ele meio que se colocou nessa posição de um enviado, alguém que tem uma Sim, missão, né? sim. Tentaram me Ele, matar, é, separaram meu ouvido e tal. Então in- ele tá usando um pouco disso. Só que nessa inclusive, questão que você entrou aí de Gaza, você acha que o governo dele vai ser pior do que o governo Biden para os palestinos, ou você acha que vai aliviar um pouco essa questão? então, há um tempo atrás, eu pensava que ia ser bem pior, bem pior, bem pior. Só que eu estou reavaliando, eu estou pensando assim, eu acho que ele vai tentar passar uma imagem de bom samaritano, de bom moço inicialmente. Por exemplo, agora eu tenho um amigo meu que ele trabalha com política, ele literalmente trabalha com políticos. Por exemplo, toda essa questão do Gustavo Lima candidato, ele já me passou tudo no off, o que é, ele já passou todo o esquema. Inclusive, se você quiser no privado, eu lhe falo, porque tem coisas que eu não posso falar em público. Mas ele trabalha com políticos, ele já sabe tudo, 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 tudo sobre qual a intenção disso. Inclusive, a gente pode fazer uma live e eu me podando, eu vou falar o que eu posso. Ele falando sobre. Já me esqueci. Acho que é sobre Gaza. Já me perdi aqui no assunto. Acho que era sobre Gaza mesmo. Diz que ele estava tentando passar uma imagem. Cara, eu me perdi no que eu estava falando. Volta aí um Então, pouco, falando fala de sobre. Gaza, de Biden, quem você acha que vai ser pior para Gaza? Lembrei. Ele me falou que o Biden, esse meu amigo, ele falou que a equipe do Biden e a equipe do Trump, eles se organizaram no off. Isso, inclusive, eu vi até notícias mesmo sobre isso, e essa é a visão dele, né, a análise dele. Que eles se uniram e eles pensaram assim, não, vamos fazer uma coisa junto, que não prejudica ninguém, porque se o cessar-fogo, como aconteceu, foi um dia antes, foi o último dia da gestão do Biden, então o Biden vai poder dizer que foi por conta dele, que foi na gestão dele, e o Trump vai poder dizer, olha, mal cheguei, já fiz o cessar-fogo. Então, aparentemente, foi uma coisa planejada, e os dois grupos conversaram para tentar trazer uma apaziguação, porque assim, por mais que a gente saiba que o Trump ele é a favor de Israel, é muito complicado você ficar financiando morte de criança, né? Tipo assim, pega muito mal. Por mais que você pode ser o presidente de qualquer lugar. Não é igual na guerra do Iraque. Na guerra do Iraque eles mataram 1 milhão de iraquianos. Eu vi um vídeo de uma moça de uns 15 anos que ela começou a falar mal do Saddam Hussein. E assim, o Saddam Hussein tem seus crimes de guerra, sim. Ele atacou os curdos, mas uma moça que foi colocada para falar mentiras. Ela foi botar ela lá no. Eu não vou lembrar o nome agora, depois eu posso te mandar. Essa moça, ela foi chamada lá, não sei se foi na ONU, não me recordo. Sei que ela começou a falar, chorar, 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 e falar que o Saddam isso, o Saddam aquilo. Depois foram investigar, ela foi cooptada a falar. E coitada, eu não posso nem criticá-la, porque imagina, você tem 15 anos, um governo chega e fala, você vai falar isso, você vai negar como? Como é que você vai negar? Recentemente a gente viu que o Biden, ele praticamente é o Senado, né, dos Estados Unidos que vota essa questão de liberação de verbas. Ele pegou, acho que 8 bilhões do dinheiro dos contribuintes norte-americanos e mandou assim para os israelenses, né, os sionistas, continuarem bancando lá o que a gente já Baby sabe, acho Boom. que pode não falar É, que é o morticínio, né? com certeza. Então, E pode meu, falar. ó, o Trump, quando ele era presidente, ele, ele ia na Rússia, falava, acho que foi na Rússia, falou com o Putin, né? Ele falou com o Xi Jinping. Kim Ele Jong-un foi o primeiro presidente norte-americano que foi lá e falou com o Ping Pong lá da Coreia do Norte, né? é o Kim Jong-un. Ping-pong. Ping Pong. Aí eu falei, pô, meu, o cara é um grande estadista, né? Então, Sim, sim. nessa questão assim, dos conflitos, você acha que
a presença dele vai amenizar um pouco a situação? Cara, em algumas situações sim, principalmente da Ucrânia e da Rússia. Só que eu acho assim, quando começou essa guerra, da Ucrânia e da Rússia, eu já tinha falado para os meus amigos, ó, a Ucrânia perdeu. E eu não falei isso por questão só ideológica. Eu tenho meu lado, sem ninguém, eu não nego que eu sou mais lado da Rússia, por várias questões, só que, tipo assim, agora quis fazer análise seca. Por quê? A Ucrânia não tem arma nuclear. Pronto. Só disso aí já é um ponto a se falar. Segundo, o pessoal, por ver a guerra se alongando, pensou que a Rússia estava perdendo,